Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula. Gostaria de tratar aqui a dinâmica da partícula de massa variável. Eu fiz já um desenho aqui na tela de uma partícula que tinha uma certa massa m, estava andando com uma certa velocidade v, e aí por algum motivo ela expeliu uma parte dela, como num foguete que expele gases, né? Devido a isso, essa massa aqui da partícula ela ficou menor, considerando que ΔM é a variação de massa e ela é negativa, e a velocidade dela ficou maior, porque à medida que ela vai expelindo alguma coisa para trás, isso dá impulso para ela ir para frente, né? Então essa massa que saiu seria menos ΔM, ela sai com uma velocidade u. Se eu somar a massa que saiu com a massa que ficou, o resultado vai dar m, que é a massa inicial do sistema aí. Tá? Muito bem. Eu quero então determinar a aceleração, né, desse conjunto que vai perdendo massa. Eu vou utilizar o teorema de momento linear, né, para poder determinar essa aceleração. Lembrando que P, que é a quantidade de movimento de um sistema, se eu derivar em relação ao tempo, se eu fizer P ponto, isso tem que dar a resultante das forças externas que atuam nesse sistema ou nessa massa. Se eu multiplicar pelo tempo, eu vou ter a variação da quantidade de movimento é igual a força vezes o tempo que passa. Então, é uma espécie de impulso, né? Força vezes tempo é um impulso, e isso é igual à variação da quantidade de movimento. A variação da quantidade de movimento, eu tenho que fazer uma subtração. Eu tenho que pegar a quantidade de movimento no fim, menos a quantidade de movimento no início. Ou antes e depois, né? Isso tem que dar a força externa que está agindo no sistema, ou nessa partícula que está perdendo massa, vezes o tempo. Isso é o impulso das forças externas. Bom, simplesmente vamos fazer uma conta aqui de multiplicação, né? Lembrando que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, então vai ficar assim, massa depois vezes velocidade depois, né? Mais massa da outra parte vezes velocidade da outra parte. Isso é depois, menos a quantidade de movimento no início, massa vezes velocidade. Isso tem que dar o impulso das forças externas. Então, a força externa vezes o tempo. Bom, eu posso fazer algumas simplificações, né? E à medida que eu simplifico, eu fico com o seguinte, faço as multiplicações, etc, né? Fica m delta v mais delta mv mais delta m delta v menos delta m u. Isso é igual a força externa vezes o tempo. Tá? Se eu fizer o limite para o tempo tendendo a zero, obviamente o ΔV também vai tender a zero, né? Mas eu vou dividir tudo, né? Eu vou dividir toda essa equação aqui,
eu vou fazer uma divisão pelo ΔT. Se eu vou dividir pelo ΔT, eu vou obter a seguinte expressão, M ΔV sobre ΔT mais ΔM ΔT vezes V mais ΔM ΔT vezes ΔV menos ΔM ΔT vezes U. Isso tem que ser igual, né, a força externa vezes o tempo que passou de aplicação dessa força. Observa que no limite, quando o tempo tende a zero, ΔV sobre ΔT nada mais é do que a derivada da velocidade em relação ao tempo, ou seja, a aceleração, né? Então, aqui eu vou ter m vezes aceleração. A aceleração eu posso simbolizar como v ponto, né? A taxa de variação temporal da velocidade, mais m ponto, que é a taxa de variação da massa, ΔM sobre ΔT, vezes a velocidade. Agora, ΔM e ΔT daria o m ponto, e ΔV tende a zero, né? Então eu tenho aqui, ó, ΔV tendendo a zero, e ΔM sobre ΔT é m ponto. Então, tudo isso aqui daria zero. E, por último, menos ΔM sobre ΔT daria m ponto, e vezes U aqui. Isso teria que ser igual a força externa vezes o tempo. Ou vezes o tempo não, eu dividi pelo tempo, né? Ele não vai aparecer aqui. Então deixa eu apagar. Aqui ele já não aparece antes, né? E aqui também não vai aparecer, porque eu já fiz a divisão pelo tempo. Esquecido disso. Bom, o formato final disso aí vai ficar como? Vai ficar m vezes v ponto, que é a aceleração, menos m ponto vezes u menos v. Então, juntando essas duas partes aqui, isso tem que ser igual a força resultante externa aí ao sistema que está perdendo massa. Bom, essa aqui, então, é a relação que eu tenho entre a aceleração do conjunto, né, em função da velocidade relativa a u, ou da velocidade que está saindo, né, u, e da força externa. Eu vou aplicar isso num exercício, que é esse aqui, né? Imagina essa situação, você tem um foguete, esse foguete está partindo, está na decolagem. Vamos dizer que alguns dados aqui do exercício, né? Vamos dizer que a taxa de variação temporal da massa desse foguete é menos 220 quilogramas vezes metro por segundo, quilogramas por segundo, desculpe, uma vez que ele está perdendo massa a cada momento. A velocidade relativa com que esses gases saem em módulo é de 820 metros por segundo, e a aceleração inicial desse foguete é de 6,80 metros por segundo por segundo. Então essas são algumas informações.
em módulo, né? A aceleração da gravidade também em módulo vamos colocar aqui 9,8, tá? Metros por segundo por segundo. Então eu quero determinar, a partir dessas informações que são dadas aqui, quero determinar a aceleração, eu quero determinar a massa total do foguete, tá? Massa total do foguete que está decolando dessa forma. Então tá bem simples, eu vou somente ir substituindo aqui, né? Lembrando que m é o que eu quero determinar, então vai ficar m. V ponto é a aceleração do foguete, que é 6,8 para cima, né? Então vamos adotar 6,8 para cima positivo. Menos a taxa de variação temporal da massa é menos 220, então vai ficar menos negativo 220. U menos V seria a velocidade relativa desses gases. Esses gases estão saindo para baixo, então seria negativo, né? Então seria menos 820. Então lembrando que U menos V é a velocidade dos gases menos a velocidade do foguete, ou seja, é a velocidade relativa isso aqui. Então isso aqui é a velocidade relativa dos gases em relação ao foguete. Isso tudo tem que ser igual à força externa que está agindo. No caso, a força externa é o peso, né? E o peso é para baixo, então seria menos massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade quanto é? É 9,8, né, em módulo. Então, aqui eu faria 9,8. Ok? Deixa eu ver se eu consigo aqui. 9,8. Beleza. Bom, fazendo as contas aqui, eu vou ter... passo 9,8 para cá, vai ficar positivo, então vai dar 16,6 m igual a 220 vezes 820. Passa para o outro lado. Como aqui do lado esquerdo dava negativo, por outro lado fica positivo, dividindo um pelo outro, eu vou ter a massa do foguete no momento do lançamento, vai dar 10.867,5 quilogramas. Essa é a massa do foguete quando ele está decolando, então no momento da decolagem, né, com esses valores aí que foram dados. Então, era isso que eu queria transmitir para vocês hoje. Agradeço a sua atenção e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.